Invasão Secreta da Marvel é uma completa decepção e hoje, infelizmente, eu vou falar o porquê. Bom, eu sou o Eliel e hoje eu vou estar gravando esse vídeo explicando o porquê dessa série ser uma completa decepção e ser um completo desinteresse. Eu falei com o Maia que eu estava muito resistente em gravar esse vídeo porque a gente falou, no nosso último vídeo de Invasão Secreta, algumas semanas atrás, que teria vídeos a cada 2 episódios, ou seja, a cada 2 semanas, com spoilers falando do que a gente tinha achado dos 2 últimos episódios. Entretanto, esses vídeos não saíram, como vocês puderam ver, por 2 motivos. Estamos reorganizando algumas coisas na B3 e também porque a série foi uma bosta, com todo respeito, foi horrível. E assim, eu esperava que tivesse algum interesse da minha parte, da parte do Maia, pra gente continuar assistindo e gravando vídeos para essa série, mas não teve, E eu acabei tendo que assistir até o final para ver o que aconteceria, se teria alguma melhora, mas também não teve, infelizmente. E então, por conta do que a gente falou, que a gente gravaria esses vídeos, eu tô vindo aqui também para dar uma explicação do porquê que a gente não gravou e falar, então, o porquê dessa série ter sido tão ruim, e eu vou falar isso agora. Oh shit, here we go again. Bom, como eu falei, nos 2 primeiros episódios a gente teve ali alguma coisa um pouco mais interessante. Nós tivemos um mistério, tivemos ali um clima bem legal, que eu falei que se assemelhava um pouco com séries e filmes de espionagem. Tava um clima bem interessante, tava meio misterioso, e eu tava esperando que teria um escalonamento muito legal, onde a série ia subir cada vez mais para um mistério cada vez maior, puxando cada vez mais o nosso interesse para com as revelações que teriam de quem era ou não um Skrull que estaria ali infiltrado do nosso planeta, fingindo ser um humano. Mas isso não aconteceu, porque a série não escalonou, os eventos não foram ficando cada vez maiores e puxando cada vez mais nossa atenção e deixando a gente com cada vez mais medo do que poderia acontecer. Na verdade, a série seguiu numa narrativa onde a gente teve ali fatos que eram para ser muito interessantes e pelo jeito que falavam na série, que expunham com falas na série, deveria ser muito interessante, mas na prática não era. Tanto pela forma quanto foi filmada muitas das cenas, quanto também pela forma que foi editada. A edição dessa série parece mais uma brincadeira de criança. Parece que o cara que estava fazendo não estava nem aí com o que estava acontecendo, ou a história que deveria ser contada, e acontecia algo que deveria ser interessante, e logo depois cortava para uma cena que, não faz diferença, sabe? Era essa a sensação que a gente tinha assistindo a série, que tudo o que estava acontecendo não fazia a menor diferença, não tinha importância. E não estou falando de uma importância para todo o universo da Marvel, estou falando uma importância narrativa, só da série mesmo, sabe? Não tinha. E a gente teve a revelação do Rhodes como um Skrull, e falaram que ele é um Skrull há muito tempo. O povo tá supondo que seja desde a Guerra Civil, e era pra gente se sentir impactado com essa informação, mas eu não senti nada. Só senti uma completa desconexão da realidade, porque se o Rhodes é um Skrull há tanto tempo, por que na série ele age como uma pessoa completamente diferente? Tava dando a entender que ele seria um Skrull há pouco tempo, porque se ele é um Skrull há tanto tempo, era pra ele agir da mesma forma, correto? Mas não, na série ele age de uma forma completamente estranha, que é pra deixar bem claro que ele é um Skrull, que é pra mastigar pro telespectador que, olha, o Rhodes tá diferente, sem criar qualquer tipo de mistério ao redor daquilo e sem fazer com que aquilo fosse interessante de verdade. E me entenda bem, eu sei que a proposta da série não é fazer com que grandes personagens fossem revelados Skrulls, como nas revistas em quadrinhos, mas faz algo interessante, faz com que pelo menos eu me sinta impactado com alguma daquelas revelações, porque sinceramente, se for pra fazer uma história que só tem ali alienígenas que tomam a forma dos humanos, cara, a gente vê isso há muito tempo. A gente viu isso em MIB, Homens de Preto, de uma forma mais engraçada. Não tô falando que a série tinha que ser engraçada, mas assim, o tom de MIB, Homens de Preto, é de comédia. E em MIB foi muito mais interessante ver esses caras alienígenas que se transformam em humanos para se disfarçarem. Então é um conceito muito antigo. Se você for trabalhar ele, trabalha direito, faz bem feito, não como a série fez. E é uma completa vergonha, um completo desrespeito para com o arco dos quadrinhos, que é Invasão Secreta, tem o mesmo nome. Essa série é um completo desrespeito para o que aconteceu naquela época, quando foi escrito os quadrinhos. Até mesmo daquela animação dos Vingadores foi muito mais interessante a invasão dos Skrulls.
Na série não, foi uma invasão pequena de um grupo pequeno de Skrulls que não teve qualquer relevância. O próprio vilão, o Gravik, no começo da série parecia ter, né, ali uma certa intenção positiva por trás do que ele estava fazendo. Ele era um vilão intencionado, ele tinha ali coisas pelas quais ele tinha passado, ele tinha suas dores, né, por ter seus pais assassinados pelos Kree quando ele era mais novo. E, né, por ter o Nick Fury prometendo ao povo Skrull que conseguiria um lugar para eles morar e depois não fazendo nada em relação àquilo. Então eu falei, pô, pode ter algo interessante a ser trabalhado aí. Mas vai passando os episódios e chega pro final, parece que ele perde toda a motivação dele, do nada. Ele passa de um cara que queria que seu povo tivesse, né, um lugar para morar, um lugar onde eles poderiam ser eles mesmos, para um cara que só quer conseguir poderes e virar um super Skrull. É isso que acontece. E aí chega lá no final, tem uma briguinha de poder com ele e a Dia, que é a filha do Talos, que morreu. E eu não senti nada com a morte dele. Eu era pra sentir, porque é um personagem legal, mas eu não senti nada. E aí eles tentam fazer uma cena dramática, onde ela tá lamentando a morte do pai, mas a trilha sonora também não coopera com nada. É sempre a mesma música, do começo ao final da série. E não muda nada, no fim das contas. Essa série ela falha em tudo, falha em entregar uma história boa, falha em entregar um desenvolvimento bom de personagem e falha com tudo. Falha na sua edição, falha em como contar a história, em como gravar, na música certa que colocar nos momentos certos, nos momentos que eram para ser impactantes, mas não são. O Nick Fury, que é o personagem principal e que é, né, interpretado pelo Samuel L. Jackson, que é um bom ator, pareceu tão deslocado nessa série. Parece que ele só reage ao que está acontecendo, né? Tudo está acontecendo à volta dele, ele é só um reagente àquilo. Era para ter um peso no personagem dele, um desenvolvimento, onde ele aprenderia que ele errou e que ele prometeu que acharia um lugar para os Skrull, mas não acha. Só que chega no final da série ele parece ser a mesma pessoa, não teve qualquer tipo de evolução ali. Ele evoluiu para com a esposa dele, né? Que é um Skrull também, bom destacar esse fato. Então a relação dele com ela melhorou, ele percebeu que ele agia de certa forma errada, mas tá, foi só isso. Quanto ao resto não teve nada. E, né, como eu disse, a própria edição da série, o próprio ritmo conforme os fatos acontecem, dá até a entender, faz parecer que o Samuel L. Jackson não é um ator tão bom assim, porque ele nem tem tanto espaço para atuar tão bem quanto ele atua. E tudo na série tem essa mediocridade de uma forma que eu não consigo explicar. E de novo, a luta de poderes lá no finalzinho, né, no último episódio, é ridículo. Nós temos dois dos personagens mais poderosos da Marvel, porque eles se tornaram isso, né? Tanto a filha do Talos quanto o Gravik deveriam ser os personagens mais poderosos agora que eles têm os poderes de todos os supers do universo Marvel, tanto super-heróis quanto super-vilões. Né, por causa do DNA que pegaram nas batalhas que aconteceram. Ai meu Deus, que história chata. E aí eles conseguiram os poderizinhos e tem luta de poder no final. Eles voam, raiozinho de poder. Com dois personagens completamente desinteressantes. Uma série que não estava encaminhando para um final desse jeito, um final com uma super batalha. Era para ser uma série muito mais pé no chão, né, pela sua própria proposta que eles mesmos traem no final dessa série, com essa luta. E aí acontece essa cena, e o Gravik, como eu disse, era para ser um dos personagens mais poderosos da Marvel, morre com 2 minutos de batalha, com um raiozinho, que a filha do Talos joga nele. De novo uma cena sem qualquer tipo de peso. Cara, é muito chato, e é muito ver esse potencial desperdiçado do próprio vilão, que era para ter uma intenção ali, né, uma intenção nobre, de certa forma, e chega no final ele só queria poderes. E o Nick Fury volta pro espaço, porque ele vai aparecer lá no filme das Marvels, e, cara, que desânimo, sério. Não, ele tem toda a razão. Galera, não me levem a mal. Eu não esperava muita coisa dessa série, eu só esperava que ela fosse boa, só esperava que ela cumprisse com o propósito o qual ela disse que estaria ali, sabe? Ela chegou e falou, pô, esse é meu propósito, estou aqui pra fazer isso. E chega no final, muda tudo, sabe? Então assim,
Não, minhas expectativas não estavam muito altas. E muita gente fala, abaixa sua expectativa para assistir as coisas que aí você vai gostar. Abaixar mais? Então é pra eu ter a expectativa que as séries e os filmes da Marvel sejam uma merda? Que aí eu não vou me decepcionar? Porque é isso que tá acontecendo nos últimos anos. Né? A última coisa realmente boa que a gente teve da Marvel, do universo cinematográfico da Marvel, nos últimos anos, foi o Guardiões da Galáxia Volume 3, com o James Gunn. E alguns meses atrás saiu uma notícia falando que o James Gunn teria orquestrado toda a saga do infinito, a história do Thanos e das joias, que seria o James Gunn que teria orquestrado toda aquela história e não o Kevin Feige. O James Gunn teria ajudado ele a fazer tudo aquilo. E agora que o James Gunn saiu, a gente não teria mais esse consultor da Marvel que ajudaria a fazer todas as histórias. No começo eu não acreditava tanto nisso, mas agora eu tô começando a acreditar, porque desde que esse cara saiu, a Marvel tá decaindo cada vez mais. Sabe? Sem a consultoria dele, parece que tá ficando tudo pior. E eu espero que não seja isso que aconteça daqui pra frente, porque eu tô desanimando muito de assistir as coisas da Marvel. E não é que eu não vou assistir nenhuma. Não é isso. Sabe? Porque eu sou fã. E no final eu sempre assisto o filme, sempre assisto a série, esperando que seja algo bom. Mas não é o que tá acontecendo nos últimos anos. Não é o que tá acontecendo nos últimos meses, nas últimas produções da Marvel. E eu espero que esse cenário mude. Realmente. Porque tá difícil assistir as coisas da Marvel. Tá complicado. Mas é isso, galera. Esse foi o meu desabafo. Não só com Invasão Secreta, mas com o cenário da Marvel atualmente em suas produções, suas séries, seus filmes. E é isso. Infelizmente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês sobre essa série. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar a sua curtida, seu comentário e de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. E principalmente se inscrever, que é muito importante. Deixe o seu apoio para a nossa página, para o nosso canal. Essa é a B3, um mundo cada vez mais geek.